Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 26. Estamos aqui nos estúdios da SP Rio Mais com o professor Armando Milioni. Ele está lançando o livro O Projeto Reconciliação do ITA, Memória de uma Bela Ideia Golpeada. Esse lançamento, essa é uma edição promovida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O sindicato tem contribuído com muita força para a divulgação de boas ideias e bons debates. Esse livro do professor sai em sequência de um livro sobre as urnas eletrônicas, uma importante publicação para quem quer entender está acontecendo nas discussões sobre as eleições deste ano. Professor Armando, muito bem-vindo à SP Rio Mais. Eu que agradeço a gentileza do convite, já estou me sentindo em casa, muito obrigado, é um prazer para mim estar aqui. Então, professor, a gente quer saber o seguinte, o centro do seu livro é a questão da perseguição de alunos do ITA durante a ditadura militar, né? A gente queria entender um pouco, o senhor que foi aluno, foi professor do ITA durante vários anos, né? Está envolvido aí com as questões da ciência e tecnologia, tendo passado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente quer entender o que foi a perseguição aos alunos do ITA a partir dos anos 70, né? Como é que foi isso? O ITA sofreu duas intervenções muito vigorosas por parte da ditadura de 64. Uma delas ocorreu nos anos de 64 e 65 e a outra em 75. Em 64, nos primeiros dias da ditadura, alunos do ITA foram retirados de sala de aula e levados para diferentes locais, alguns foram para a base aérea de Santos, onde foram interrogados a respeito de denúncias que hoje, quando a gente lê nos documentos oficiais da história do Brasil, documentos do Congresso, soam tão absurdas quanto sempre foram. Por exemplo, denúncias de que os alunos articulavam derrubar pontes da Dutra para impedir o fluxo de tropas, coisas absolutamente absurdas que nunca, sem qualquer evidência de qualquer natureza, mas que por conta delas alunos foram presos, expulsos do ITA, sem nenhuma preocupação com a legalidade do fato, sendo que os casos mais traumáticos aconteceram ao final do ano de 1965, quando 4 alunos que tinham completado todo o curso do ITA foram desligados como punição política às vésperas da formatura. E esse assunto, curiosamente, viria a se repetir em 1975, quando 6 alunos do ITA também foram desligados por motivos exclusivamente políticos, sendo 2 deles às vésperas de suas formaturas, depois de terem concluído todo o curso. Então essas histórias, especialmente por elas serem muito pouco contadas internamente dentro do ITA, elas geram frequentemente entre os alunos curiosidades que os levam a buscar respostas fora do ITA, porque dentro do ITA, em documentos internos, em livros comemorativos do ITA 50 anos, por exemplo, ninguém toca nesses assuntos. O reitor Mikal Gartenkraut, que também era um querido amigo, é o meu mentor, mas que infelizmente faleceu em 2013, quando ele assumiu a reitoria em 2001, eu posso falar com muita segurança porque eu trabalhei com ele na elaboração do plano que ele elaborou para os 4 anos que ele ficaria à frente da reitoria do ITA,
ele não imaginava tocar nesses assuntos, nunca foi fruto da gente conversar a respeito. Mas veja qual é a fagulha, qual é a ignição de todo o processo. Ao final de 2002, quando o Mikau já estava na frente do ITA por mais de um ano, já tinha elaborado o planejamento estratégico que ele pretendia conduzir durante os 3 outros anos de gestão dele, ele tomou conhecimento de uma iniciativa dos alunos, totalmente dos alunos, que um dos alunos do centro acadêmico foi a Campinas entrevistar. Por que Campinas? Porque, curiosamente, os alunos que foram desligados em 75 foram todos para Campinas, todos para a Unicamp. Lá, alguns deles fizeram mestrado, doutorado, ficaram professores. Concluíram os cursos, fizeram doutorado, se transformaram em professores. Então, o centro acadêmico vai a Campinas entrevistá-los. O que aconteceu com vocês, tal? E aí um professor da Unicamp, que eu nunca soube quem era, nunca perguntei para o Mikau, liga para o Mikau e pergunta: a entrevista já saiu, Mikau? Eu quero ler a edição do Jornal dos Alunos que entrevistou aqui os alunos da Unicamp. Mikau nem sabia que os alunos do ITA tinham ido entrevistar os alunos da Unicamp. Aí ele me chama e me pergunta, que é a pergunta com a qual eu inicio o livro: Milione, o que aconteceu aqui em 1975? Porque em 75 o Mikau estava concluindo o doutorado dele em Stanford. Ele não era aluno do ITA, nem professor. Então ele não soube o que aconteceu no ITA em 75. Quando ele voltou, havia muito poucos comentários a respeito. Aí eu explico a ele toma conhecimento, ele conecta na cabeça dele que esses assuntos, esses cadáveres insepultos, talvez pudessem ser responsáveis pelas tensões internas que ele observava nas relações entre corpo discente e corpo docente, nas relações entre civis e militares, e concebe o projeto Reconciliação, que é o projeto que eu conto no livro. Então, a gente vê as resenhas do livro que o colocam assim como uma espécie de espelho do que acontecia no Brasil de uma maneira geral, né? E também na cidade, né? Existe toda essa cadeia de imagens que a gente pode unir agora, né? Com esse esforço de redação desses livros, esse do senhor. E também, recentemente, o jornalista Luiz Paulo Costa abordou também questões muito similares desse mesmo período, mas de uma maneira mais fora do ITA, incluindo o ITA, mas fora do ITA. Eu pergunto o seguinte: hoje, né, como é que está essa questão? Porque o senhor está trabalhando... O senhor trabalhou junto com o Mikau, o reitor Mikau, para uma espécie de período de distensão, né? Que culminou aí com a entrega do diplomas. Vamos falar um pouquinho do que ficou acertado e como vocês chegaram à conclusão de que isso seria um símbolo importante para esse momento. Isso. Então, quando o Mikau concebeu o projeto Reconciliação, eu conto com muita veracidade que ele me disse: Milione, nós precisamos tocar nesse assunto. Mas ele estabeleceu 2 condicionantes para tocar no assunto. Primeiro, ele falou: Milione, eu era assessor dele, sua primeira tarefa é buscar esses alunos que foram punidos para saber se eles têm interesse em tocar no assunto. Porque se for algo delicado, que eles prefiram que não seja um assunto levantado, nós vamos respeitar. E a segunda tarefa, Milione, é pensar em como nós vamos tocar nesse assunto. Porque ele não tinha uma ideia clara. E tampouco eu. Quando eu fui conversar com os alunos expulsos do ITA em Campinas, eu não acho que eu me saí muito bem.
eles também, porque eles me perguntaram, e vocês pretendem fazer o quê? E eu tive que confessar, olha, a gente não sabe direito. E isso eles não reagiram muito bem, particularmente o Trevisan, que era uma pessoa muito assertiva. Ele até fez uma frase assim que eu percebi que era uma provocação a mim. Ele falou, ué, então por que vocês não fazem uma estátua pra gente, né? E eu percebi que a frase dele era uma provocação. Já os alunos do Rio, que tinham sido desligados, e aí também é a mesma curiosidade, da mesma forma que os desligados em 75 foram para Campinas, os desligados em 64, 65 estavam concentrados no Rio de Janeiro. Então, quando eu fui conversar com eles, eu fui mais bem recebido, mas permanecia a incógnita sobre o que fazer. Aí o Salazar, que era o presidente do centro acadêmico quando eu ingressei no ITA em 74, tinha feito um curso na Unicamp, na área de qualidade, com um ex-aluno do ITA chamado André Alckmin, que havia se formado em 61 e havia se notabilizado naqueles anos anteriores ao meu contato com o Salazar por administrar conflitos. Ele se transformou numa espécie de especialista em aproximar entidades conflitadas buscando a solução dos conflitos. E o Salazar me disse, olha, vocês não sabem o que fazer? Conversa com o André, talvez ele dê uma sugestão. E eu conversei. E o André, através de perguntas, sem jamais apenas me induzindo a caminhos, sem jamais impor nada, ele me ajudou a conceber um grupo, que era um grupo composto por 3 alunos que haviam sido desligados, por 3 militares e por 6, vamos dizer, notáveis membros da comunidade iteana que servissem como uma espécie de um amortecedor de... Isso. E foi esse grupo em reuniões, eu posso até citar esses 6, porque vocês vão reconhecer muitos nomes. Havia lá o professor Cecchini, que é um decano, ex-professor de quase todos... Faleceu recentemente. Professor Hermano Tavares, que foi reitor da Unicamp, foi reitor da UFABC. O ex-prefeito Emanuel Fernandes, que eu reputo um querido amigo, que eu conheci quando foi meu aluno no curso CASD, eu já era aluno do ITA, ele ia fazer vestibular. Havia o Miguel Talbineto, um professor muito notável da Unicamp, titular da área de matemática aplicada. O França Leme, que era um ex-presidente do centro acadêmico, também considerado uma pessoa muito equilibrada, sem tendências de direita e esquerda, e o próprio André Alckmin. Então eram 6 pesos pesados, pessoas maduras. E esse grupo foi recebido pelo Mikau numa primeira reunião em que o Mikau expôs, olha, eu entrego a vocês, grupo que eu e o Milioni montamos juntos sob a ótica do André Alckmin, eu entrego a vocês a geração de ideias do que fazer. Esse é o grupo dos sábados? Esse é o grupo dos sábados, que também muita gente imagina que fui eu que dei o nome, e não é verdade. Nós nos reuníamos aos sábados porque todos nós éramos pessoas que trabalhávamos em diferentes locais. E aos sábados todos vinham para cá e nos reuníamos. Na verdade tem essa coisa do itiano, né, de envolvimento com esses problemas, né, da escola. Eu gosto sempre de lembrar, eu tenho orgulho disso, que desse grupo ninguém gastou 1 centavo de dinheiro público. O Brigadeiro Ferola pegava o avião em Brasília, vinha participar da reunião no sábado, ele pagava passagem. O Ismanhoto vinha de Curitiba, ele pagava passagem. O Dino, meu colega militar, que estava fazendo um curso no Rio de Janeiro, vinha de carro, ele pagava gasolina. Eu fui a Campinas, paguei minha passagem. Fui ao Rio, paguei minha passagem. Queria fazer um registro aqui da importância das posições do Brigadeiro Ferola diante desse atual governo, né? Acho que ele é muito corajoso. Eu tenho uma admiração, eu sempre tive. Brigadeiro Ferola, eu lembro que no grupo nós dissemos na primeira reunião, vamos estabelecer algumas condições aqui. Primeiro, vamos todos nos tratar por você. Eu jamais conseguiria chamar o professor Cecchini e o Brigadeiro Ferola por você, nunca fiz. O Hermano, que é um senhor sênior também em relação a mim, eu me sinto à vontade de tratar de você.
Mas o Brigadeiro Ferrolli e o Cecchini nunca, e eu sempre tive admiração enorme pelos dois. Armando, então, a gente tem aí o grupo dos sábados, pensou sugeriu a entrega dos diplomas. Uhum. E eu nunca pensei em mim mesmo, só posteriormente, como um membro do grupo dos sábados, porque o Alckmin tinha construído uma estrutura, 6 no meio e 3 de cada lado, 3 militares e 3 alunos punidos, para cumprir o objetivo que o Mikau descrevia sempre do mesmo jeito, um abraço coletivo que não deixasse ninguém de fora, que não insultasse ninguém. Quer dizer, os pesos mantidos. Então, né? eu achava que se eu entrasse no grupo, eu quebrava a simetria perfeita. Eu era secretário, eu fazia as atas. Então, quando eu levei a sugestão do grupo para o Mikau, eu tive uma reunião, eu, o Mikau e o vice-reitor, uma pessoa também pela qual eu tenho muito apreço, que foi muito importante, que é o professor Fernando Sacani. Nós ficamos muito amedrontados, porque Mikau nunca imaginou que a solução seria algo tão intenso. Não que ele não tenha gostado, mas ele antecipou, junto com o professor Sacani, as dificuldades que haveria, porque o grupo sugeriu assim, nós achamos que a forma de visitar esse tema com beleza, com elegância, com magnitude, é dar diplomas de verdade. Nós não estamos falando aqui de honoris causa, de diploma simbólico, nós queremos dar o diploma do ITA. E aí surgem questões de toda a natureza, né? É verdade que nós conseguimos demonstrar no curso do processo que os alunos de fato, porque não era dar diploma para todo mundo, era dar diploma para os 6 que haviam concluído o curso, 4 em 65 e 2 em 75. Então era mais factível do que você falar em dar um diploma real para alguém que foi expulso no 3º ano. A expulsão continua triste, mas você dá um diploma de verdade para alguém que cursou só 3 anos é bem mais difícil de justificar. Para quem havia concluído o curso, não. Mas nós antecipamos que haveria muita dificuldade, mas o Mikau não era uma pessoa de se intimidar diante de dificuldades. Os diplomas foram entregues. Foram entregues. E houve tensão nessa entrega? Quer dizer, entre convidados da aeronáutica, houve algum tipo de tensão? Na cerimônia, eu diria que não. Teve, assim, alguns papéis um pouco feios. Por exemplo, na mesa, a mesa foi montada com o reitor Mikau, o professor Cecchini, havia alguns militares, e houve, por exemplo, quem, na leitura de muita gente, propositadamente simulasse dormir ao longo de alguns discursos. Então, isso foi observado por todos, o auditório estava hiperlotado, o auditório do ITA deve, eu não tenho certeza, mas acho que são umas 600 pessoas que cabem lá, ou um número próximo desse, estava superlotado, tinha gente em pé, todo mundo observou isso. Mas a tensão, eu diria, na cerimônia, não, foi uma cerimônia muito bonita. Por exemplo, havia um aluno, um dos 6, um dos expulsos, que ele sofreu um acidente automobilístico muito sério, que o deixou, ele também já faleceu, o Farias. Ele, por mais de 10 anos, talvez 20, ele viveu numa cadeira de rodas com restrições motoras e também intelectuais. Ele se lesou gravemente. Então ele foi conduzido ao auditório numa cadeira de rodas e ele foi recebido por todos, inclusive esses militares que eventualmente tenham ficcionado sono durante alguns discursos, com muita cortesia. Eu até, quando eu vi aquele momento, eu pensei, puxa, esse é até... Claro que ninguém deseja uma situação como aquela que o Farias vivia, mas foi uma espécie de uma quebra de qualquer gelo que pudesse haver, sabe? Então a cerimônia, a impressão que eu tenho é que ela correu bem, mas houve uma tensão terrível pré-cerimônia
que o Mikau chamava de panela de pressão. Ele foi submetido a uma verdadeira panela de pressão por conta de oposições que surgiram à ideia. Eu até hoje acho a mesma coisa, nunca deixei de achar a mesma coisa. Quem se opôs à ideia o fez por não compreender a beleza do gesto e o princípio básico do Mikau, que não era o de ofender ninguém, de qualquer revanchismo, de qualquer conflito. Por isso que eu digo, Memórias de uma Bela Ideia golpeada, porque eu acho que ela foi golpeada. Ela foi golpeada a partir do momento que passaram a pressionar, não é isso? O reitor e até a exoneração, né? Isso. O golpe é esse, né? É não ter sido concluído com o Mikau continuando na reitoria, não é isso? Exatamente. O Mikau, ele, quando assumiu a reitoria do ITA, ele assumiu numa época em que os regulamentos internos do ITA não estabeleciam prazo para a reitoria. Por exemplo, o reitor que antecedeu o Mikau foi reitor, não tenho certeza absoluta, mas por alguma coisa como 7 ou 8 anos, era o professor Euclides, um outro querido professor. Então, o Mikau não tinha um prazo para ficar à frente da reitoria. Quando ele assumiu, ele sugeriu que o prazo seria em torno de 4 anos, mas não há qualquer documentação a respeito. Como ele assumiu ao final de 2001, ao final de 2005, ele teria os 4 anos concluído. Mas a entrega desses diplomas foi responsável pela paralisação de muitos dos projetos que ele tinha pelo ITA. Então, logo depois de entregar os diplomas, numa reunião do Conselho da Reitoria, do qual eu fazia parte e também secretariava, o Mikau aceitou os pedidos dos membros do Conselho para que ficasse no ITA por pelo menos mais um ano. E divulgou essa decisão. Portanto, ele ficaria no ITA pelo menos até o final de 2006. Mas a todo momento acho que não havia muita surpresa que isso poderia acontecer, né? De minha parte houve. Sabe por quê? Porque o Mikau, num determinado momento do projeto Reconciliação, ele entrou em contato com o comandante da Aeronáutica, o Brigadeiro Bueno, comandante da Aeronáutica. Acima do Brigadeiro Bueno havia apenas o ministro da Defesa e o presidente da República, que era o Lula. E o Mikau contou a mim e ao professor Sacani que o Brigadeiro Bueno foi extremamente cordial e perguntou ao Mikau como ele poderia ajudar no projeto Reconciliação. Então a impressão que eu tinha é que Mikau era vítima de resistências de pessoas que não compreendiam o projeto e que habitavam níveis importantes da estrutura hierárquica do comando da aeronáutica daquela época, mas não o comando. Sim. Então, eu fiquei surpreso quando eu soube que comandantes mais realistas do rei. Né? Vamos dizer, subcomandantes, né? Eram pessoas abaixo do comandante da aeronáutica, mas acho que eram pessoas, e de alguma forma elas conseguiram, eu nunca soube como, convencer o comandante a exonerar o Mikau. Mas eu fiquei muito surpreso, eu estava viajando, era um período, foi no final de julho, que é um período de férias no ITA, eu tinha ido para Paraty com a minha esposa, a gente tinha escolhido um hotel, nosso propósito era só caminhar e ficar num lugar recluso, tinha uma internet pouco eficiente, e o professor Sacani me localizou lá para dizer, olha, foi publicado num documento qualquer da aeronáutica, agora não me lembro qual, a exoneração do Mikau. Eu fiquei muito surpreso, o Mikau ficou surpreso e o Sacani ficou surpreso. Nenhum de nós esperava, não. E esse projeto de reconciliação, é possível retomá-lo de alguma maneira dentro do quadro atual? Eu espero que sim, porque o quadro atual é tenebroso, né? O quadro nacional é tenebroso. Mas eu acho que o Brasil tem perspectivas que eu gosto de pensar que sejam boas, né? E se nós... Em relação ao ITA, bem, hoje, como é que o senhor vê hoje? Então, eu vejo o ITA, primeiro, acho muito importante reiterar o que o Mikau sempre disse e com o qual eu sempre concordei.
O ITA não é protagonista de nenhuma dessas punições de ex-alunos. O ITA é vítima da ditadura de 64, tanto quanto os alunos foram vítimas. Então hoje eu vejo o Brasil inserido, perdão, eu vejo o ITA inserido num Brasil, num ambiente muito ruim, né? Nós temos, eu às vezes acho que explicações simples são formas eficientes de compreender problemas complexos. Nem sempre isso funciona, mas vai funcionar com este exemplo sumário que eu posso dar. Nós trocamos o primeiro presidente da história do Brasil que se preocupou em eliminar a fome do povo por um presidente que se preocupou em trazer a fome de volta. Então eu tenho muita esperança que nós, brasileiros, nos preparemos para trazer de volta o presidente que tirou a fome do povo. E se isso acontecer, eu imagino que o ITA, dentro de um ambiente nacional menos poluído, menos traumatizado, como nós temos visto nos últimos quase 4 anos, pode se reconciliar e pode ser uma escola muito além dos limites que ela enxerga hoje. Eu queria entender como o senhor vê o ITA contribuindo para uma nova fase de Brasil, né? Quer dizer, o que a gente pode esperar do ITA? O senhor que tem muita informação sobre a escola, o que a escola tem para ajudar o Brasil? Eu acho que o ITA pode dar uma contribuição gigantesca se ele retornar ao lema proposto pelo criador do ITA, Marechal Eduardo Casimiro Montenegro Filho, que afirmou numa formatura, nos longínquos anos da década de 50, eu não me lembro exatamente qual, mas ele foi um homenageado numa formatura do ITA, e ele falou uma frase que todo iteano conhece, que é uma espécie de lema iteano, que é o de formar técnicos competentes e cidadãos conscientes. Eu acho que o ITA forma técnicos competentes. Acho que forma engenheiros hoje melhores do que os engenheiros que ele formava quando eu estudei lá. Eu acho que pode formar engenheiros ainda melhores. Mas no que diz respeito a cidadãos conscientes, eu tenho preocupações profundas. Quando eu vejo, eu não tenho redes sociais, sabe? Só assim, bissextamente. Por exemplo, eu reabri meu Facebook só para divulgar esse livro. Mas eu não frequento e daqui a alguns dias eu vou fechá-lo novamente. Mas nessas breves reaberturas, eu não participo de grupos de WhatsApp, mas amigos me trazem evidências mostrando que a comunidade de ex-alunos do ITA, e talvez a dos alunos atuais também, eu não os conheço muito bem, mas a comunidade de ex-alunos do ITA está impregnada num nível dessa poluição intelectual trazida pelo governo, se é que eu posso usar essa expressão que temos atualmente, que me deixa muito preocupado, que indica um grau de conflito com o lema do Marechal Casimiro Montenegro Filho, nessa área de cidadãos conscientes, que me apavora. E eu costumo... A gente tem acompanhado jornalisticamente os fatos do ITA, a própria volta do professor Anderson tá dentro de circunstâncias não muito claras, né? A comunidade externa vê um pouco disso, né? Olha, o professor Anderson foi meu aluno e é uma pessoa que me trata de uma forma muito cordial e pela qual eu tenho muito apreço. Eu tenho dificuldades em compreender porque ele aceitou tomar parte de um governo com as características desse governo. Mas, assim, eu tenho esperanças no professor Anderson. Eu acho que ele pode ser um reitor tão bom quanto ele é, ou até melhor, num ambiente mais saudável do Brasil como um todo. E, assim, eu me lembro dele como aluno, como uma pessoa brilhante. A preocupação que eu tenho, eu sempre dou o seguinte exemplo, é que pessoas com muito conhecimento científico e tecnológico, quando você encontra alguém, um genial
técnico. Isso, infelizmente, não é garantia de coisa alguma. Os cientistas alemães de meados do século XX estavam entre os melhores do mundo e aderiram a teses do tipo raça superior que pode eliminar outras raças. Então eu faço esse paralelo para dizer assim, geralmente a comunidade de ex-alunos do ITA, ou mesmo de alunos, é feita de gente com muita cultura científica e tecnológica. Infelizmente, eu acho que falta talvez mais leitura, mais aprofundamento, porque o grau de pactuação deles com o que é impossível de ser pactuado, porque lembra Hitler, me deixa muito preocupado. Eu fiz meu livro também, além do meu livro ser dedicado ao professor Mikal, porque ele foi o meu mentor, meu livro é dedicado aos alunos do ITA. Passados, presentes e futuros eu escrevo, justamente por conta dessa preocupação. São uma elite técnica e científica boa demais para estarem tão equivocados em quantidades tão significativas com relação às escolhas. Eu não vou dizer nem políticas, porque eu acho que nós não temos uma questão política hoje no Brasil. Não há qualquer questão ideológica hoje no Brasil. Você tem apenas a barbárie. E aceitar a barbárie é uma coisa, de novo, que eu não sou capaz de compreender, mas que me dá muito medo. Mas eu tenho esperanças. Muito bem, a gente conversou com Armando Milioni. Armando Milioni está lançando o livro, o projeto de reconciliação, né? Projeto Reconciliação do ITA, Memórias de uma bela ideia golpeada. Isso. O livro pode ser baixado pela internet, no site do Sindicato Nacional dos Servidores da área de Ciência e Tecnologia, né? E é um trabalho bastante extenso. Aqui é a capa do trabalho. Mas pode ser baixado, né, professor? Sim. O sindicato, a editora do sindicato, por questões estatutárias, ela não pode auferir renda com os livros que publica. Você mencionou o livro da urna, que é um livro excelente. Também, como qualquer livro publicado pelo sindicato, pode ser baixado em versão PDF gratuitamente. E eu tenho notícias de várias centenas já de livros baixados. Fico muito feliz. Muito bem. A gente agradece a sua participação, sucesso ao seu livro e que mais pessoas possam se dedicar um pouquinho do seu tempo nesse resgate tão importante de alguns momentos do país, né? Obrigado, professor. Eu que agradeço o espaço, foi um prazer conversar com você.